Olá, German, tudo bem? Tudo bom? Bom dia. O dia está tem muito teto. É isso, isso. Vou melhorar aqui. Isso. Tá bom, deixa eu ver. Isso. Tua beleza precisa estar mais presente aqui. Legal, essa cena. Muito obrigado por ter vindo. Bom, vamos começar. 8 de janeiro. Pós 8 de janeiro, qual é a sua avaliação sobre esse pós? Temos questões algumas particulares, mas eu queria um olhar geral teu para essa vivência aí de 10 dias após o 8 de janeiro. O que aconteceu nesse tempo? Antes eu queria um pouco, Mauro, se você me permitisse, falar que o 8 de janeiro, em algum sentido, é antítese nessa disputa que a gente está falando há algum tempo, essa disputa estética entre a esquerda lulista, né, uma esquerda que propôs a frente ampla, e essa extrema-direita bolsonarista. Né? Eu escutei agora o Glauber, o finalzinho da entrevista do deputado Glauber, e ele afirma em algum momento ali de que seria uma ilusão a gente acreditar que a vitória eleitoral nos permite sonhar com dias mais tranquilos. Né? Eu não só concordo com o Glauber, como eu acho que é importante entender que a disputa política não é disputa eleitoral, no sentido estreito. A disputa política com a extrema-direita é uma disputa de símbolos, de estética, de linguagem. Não é? Então, assim, tem várias possibilidades de a gente entender o 8 de janeiro. A primeira possibilidade, que não é incorreta, eu acho que é correta, é entender o 8 de janeiro como sendo uma espécie de pastiche, de caricatura do 6 de janeiro dos Estados Unidos. Não é? Por que eu não acho que seja incorreto? Eu não acho que seja incorreto porque aqui há uma espécie de vínculo profundo, um vínculo estético, político, ideológico, entre os que aqui produziram o 8 de janeiro e os que lá produziram o 6 de janeiro. É claro que tem condições diferentes, não é? A posição das Forças Armadas lá e aqui é diferente, não é isso? O presidente da República estava em exercício, o Trump era o O presidente presidente da ainda. República não só estava em exercício, como utilizou a sua voz para, em algum momento, diminuir a violência, não é? Você, mais do que isso, você tem um sentido político, porque ali é o momento da diplomação, aqui já tinha havido a diplomação. Né? Então você tem algumas diferenças concretas. Mas na dimensão estética, na dimensão de linguagem, a gente está falando sobre um fenômeno que o pessoal daqui tenta vincular-se ao pessoal de lá. Isso é muito importante. Não é? Mas tem um segundo elemento, que eu acho que é o elemento mais importante dessa história toda, que é a antítese. Não é? O dia 1º de janeiro produziu um cardápio de símbolos, né? Inclusão, subida da rampa com a periferia, a ideia da pacificação, a ideia dos elementos que estão dentro, que estão fora da nova política. Tem muita gente dentro. E Lula tenta chamar essas pessoas que estão dentro para participar efetivamente. E tem pouca gente fora. Quem está fora é citado, não é? É citado várias vezes. Né? Lula trabalha com a ideia da não anistia, Lula trabalha com a ideia da reconstrução do povo sem a participação dos que produziram, né, segundo as palavras do próprio Lula, genocídio. Lula fala sobre nazismo, né? Mas além da dimensão de quem está fora, quem está dentro está muito claro, né? Indígenas, pessoas com deficiência, negros, crianças. E aí você tem uma dimensão estética dos que ficaram fora dessa festa. Isso é muito importante. Os que ficaram fora dessa festa são aqueles que o Lula chamou de apoiadores do genocida e de nazistas, não é? E aí, se você tem, não é, um mar de vermelho, a bandeira do Brasil constituindo-se como símbolo que aglutina todos, aqui você tem um mar amarelo, a bandeira do Brasil ela é um símbolo de guerra, né? Você tem um enfrentamento, você tem a destruição da democracia representativa na perspectiva simbólica dela, a destruição das casas, uma por uma, a destruição dos símbolos de um passado que é um passado de verniz civilizatório, não é? A quebra de símbolos, o relógio de Dom João VI, a mesa com os certificados de visitação, ou seja, e uma percepção típica do fascismo, que não se engane, é típica do fascismo, de povo no poder. Né? Agora, quem é o povo no poder? Né? O povo no poder é aquele que nega qualquer tipo de mediação política. O povo no poder, na perspectiva do bolsonarismo, é formado por gente que não acredita na democracia, por gente que acredita no exército como representativo e, basicamente, fundamentalmente, por classes médias. O fascismo
é um movimento de classe média, é um movimento de classe média como massa, e em grande medida branco. Né? Em grande medida branco. Então, eu acho que aqui você tem uma antítese entre dois símbolos que estão em disputa no Brasil. Porque eu não tenho terceiro. É interessante, eu vi um documentário do 6 de janeiro, lá no Capitólio, esta ideia realmente desse discurso de corte fascista que acontece lá e aqui. São as mesmas frases. Isso aqui é nosso, né? Falando do Congresso, do Capitólio, e aqui no Congresso, no Planalto e no Supremo. Isso aqui é nosso, isso aqui é do povo, nós é que mandamos aqui. São as mesmas frases, Michel, as mesmas frases. Se você pega a narrativa fascista dos anos 30, você vai encontrar as mesmas referências, não é? Eu acho assim, que tem dois elementos fundamentais. O primeiro elemento fundamental é que é importante notar a continuidade do discurso bolsonarista, e aí remontando aos anos 80, não é? E tem três elementos fundamentadores desse discurso. O primeiro elemento é o elemento de não reconhecimento da institucionalidade, a produção da institucionalidade como milícia. E aqui eu estou me referindo ao próprio Exército. O Exército é milícia. O Exército existe para defender, né? E aqui você... Desculpa falar, enfim, estou produzindo reflexões agora junto contigo, então às vezes, se você acha que eu não estou sendo claro, me pede que eu explique. Mas aqui tem uma espécie de filho bastardo do tenentismo, não é? A ideia de que o tenentismo, que em algum sentido estabelece uma relação de confronto com as grandes patentes, né? O que Bolsonaro é, em última instância, um tenente, é esse filho bastardo desse tenentismo. Bolsonaro estabelece a ideia de que a hierarquia militar o incomoda. O incomoda porque ela tem um verniz, a hierarquia militar, de formação, de hierarquia, de disciplina, de ordem. Então, a proposta do Bolsonaro, em algum sentido, que é uma proposta estabelecida a partir do tenentismo dos anos 20 no Brasil, é estabelecer essa nova ordem, que é a ordem da desordem, que é a ordem da não hierarquia, que é a ordem das baixas patentes, pelo grito e pelo discurso, estabelecer-se como um lugar de poder. Você está entendendo, né? Esse é o primeiro elemento, né? O elemento dessa continuidade, que eu estou chamando aqui de um filho bastardo do tenentismo, que é a transformação das instituições em milícias, típica do fascismo, né? A Wehrmacht alemã, ela foi transformada nessa perspectiva de milícia, né? As milícias, elas acabaram dando a direção à Wehrmacht. E elas podiam ser milícias das SS, das SAs, né? Elas podiam ser milícias, por exemplo, na Operação Barbarossa, de expansão ao leste. Foi a Wehrmacht que simplesmente abriu espaço para que as milícias produzissem o genocídio dos judeus da Europa do Leste. Ou seja, a Wehrmacht abre espaço para as milícias. Essa é a questão fundamental. Esse é o primeiro elemento, né? A transformação de milícias como instituições como milícias. O segundo elemento fundamental, que tem a ver com esse primeiro, mas não é exatamente a mesma coisa, e aqui é o momento mais simbólico da invasão, é o elemento do não reconhecimento da Constituição. Não sei se você se lembra, teve um momento que surgiu em várias fotos que colocou-se a Constituição brasileira como uma espécie de filho ao sacrifício. Né? Matar a Constituição. Tinha um cara lá, colocou a Constituição brasileira na frente, todo mundo em volta. É uma narrativa típica de sacrifício, uma narrativa sacrificial. Matar a Constituição para fazer nascer um novo país. Essa narrativa é muito clara do bolsonarismo desde os anos 80. Né? Desde os anos 80. E o terceiro elemento é um elemento que também está presente na extrema-direita dos Estados Unidos e da Europa, e em Israel também está muito presente, que é o elemento da guerra civil. Bolsonaro fala sobre guerra civil. Né? E quando eu digo que Bolsonaro perdeu a mediação que ele tinha com a direita liberal que tinha apoiado, mas que é uma direita que come com garfo e faca, que veste meia, uma direita mais pretensamente civilizada, etc. Quando o Bolsonaro perde isso, ele consegue virar o Bolsonaro desde sempre. E ele coloca em prática o momento da guerra civil. Então, esses três elementos, né? O sacrifício do país, das instituições do país em nome do renascimento de outro país desinstitucionalizado. Né? A transformação
das instituições em instrumentos políticos da extrema-direita. E o terceiro elemento, a guerra civil como projeto positivo. Esses 3 elementos, eu acho que resumem o 8 de janeiro. Perfeito. Muito forte. Muito forte, realmente. Muito interessante. E aí, Michel, me parece que há uma questão, tem sido tema aqui meu nos últimos dias, que é a maneira como o governo Lula vai tratar desta que é a milícia das milícias, que é o Exército Brasileiro, que permitiu a sua porta, lá na frente do QG. Vamos lembrar, foi na porta do QG, às vistas do alto comando do Exército, que aqueles 3 montaram a bomba que era para ter explodido e teria matado provavelmente centenas de pessoas lá no aeroporto de Brasília na noite de Natal. Então, essa é uma questão que é o para frente. Por que eu falo disso? Porque está evidente que, em que pese a prisão dessas falanges fascistas, né, encaminhados para Papuda, você vai lá primeiro lá na Polícia Federal, onde eles e elas ficaram aprisionados, e depois na Papuda, eles estão o tempo inteiro mandando mensagem, eles estão o tempo inteiro envoltos na bandeira brasileira, eles estão o tempo inteiro divulgando teorias, né? A narrativa prevalecente deles é que, na verdade, tinha infiltrado e que o governo Lula estimulou o processo. Me chamou, hoje fiquei muito impactado. Entrando na Papuda, centenas dos presos lá, mais da metade deles não quiseram tomar vacina contra a Covid. Então, o que eu vejo é o seguinte, é claro, essa turma vai ficar presa, mas você tem uma organização de extrema-direita que vai soldar laços, que vai estabelecer relações com o universo fora e que chegou para ficar. O terrorismo da extrema-direita não me parece que seja algo passageiro, né, Michel? Não. Não é algo passageiro, é uma extrema-direita letrada a partir da perspectiva da extrema-direita. Bom, de novo, assim, eu acho que o Exército Brasileiro é um elemento fundamental. Aqui eu estou me referindo ao Exército Brasileiro e não às Forças Armadas. Por exemplo, o posicionamento que o novo comandante da Aeronáutica é diferente em relação ao posicionamento do comandante do Exército. Acho que aqui vale a pena a gente escutar. E assim, eu acho que uma coisa que incomoda as análises políticas que, na minha opinião, a esquerda faz é uma espécie de cinismo. Não é? Eu acho que a gente tem que se despir do cinismo. A ideia de que é tudo a mesma coisa, não mudou nada, não sei o quê. Não, mudou. Né? A gente tem que entender que mudou para cá e pode mudar para lá. Né? A gente tem que abrir mão um pouco dessa perspectiva, por assim dizer, calejada de um Brasil que, na nossa imaginação política, é sempre a mesma coisa. A extrema-direita alterou a ordem do Brasil. E assim, você pode comparar, né? Eu estou aqui na minha frente, por acaso, com o livro Dos Sertões, do Euclides da Cunha, que eu estou fazendo uma análise dele para outra coisa. Você pode comparar que o Exército Brasileiro foi sempre um exército que mais matou seu povo do que inimigos. Né? Isso daí é parte da história do Exército Brasileiro. Mas a ideia da hierarquia e da ordem seguiu o Exército Brasileiro, inclusive a ideia de respeito à ciência, no sentido pior do respeito à ciência, Mauro, né? A ideia de que há ciência acima do povo. Então, a perspectiva do positivismo, né? Isso tudo está presente no Exército Brasileiro. Agora, o que acontece a partir do Bolsonaro é que você tem uma desconstrução dessa perspectiva de hierarquia, ordem e positivismo e uma instalação de outra coisa, que é a dimensão miliciana e a dimensão anticientífica. Assim, não se esqueça que o Exército Brasileiro foi parceiro do Bolsonaro no projeto de não vacinação da população brasileira. Em última instância, foi parceiro do Bolsonaro no genocídio do seu próprio povo. Né? A gente ainda vai entender o tamanho do buraco, né? Quantos Viagras o Exército comprou no auge de uma pandemia que matava as nossas pessoas. Mas a gente já sabe que isso houve. Né? Então, eu acho isso muito importante. Você sabe, tem um professor da UERJ, João César, né? Professor do Departamento de Letras da UERJ, que ele trabalha com a ideia de que o Exército Brasileiro ele muda a partir da década de 20, com o tenentismo, mas ele se estabelece como exército que olha para si com uma desconfiança profunda a partir de 35, do que eles chamam
de tentona comunista, a tentativa de revolução popular de 35 na Praia Vermelha. Ele fala, olha, aqui o exército brasileiro começa a atuar como uma ordem de conspiracionistas, ou seja, tem sempre alguém conspirando e nós temos que destruir quem está conspirando contra nós. Eu acho que essa ordem ela foi presente em vários momentos na ditadura militar brasileira e é a ordem do bolsonarismo. O bolsonarismo trabalha com a ideia de conspiracionismo, né? E essa ideia de conspiracionismo coloca o exército vendo a população civil como inimigo potencial. Uhum. E o Lula é a população civil. Então o Lula é visto por eles como inimigo potencial. Então não há convivência possível. E essa é a nossa tragédia. Esse é o nosso drama, né? O exército é ideologicamente vinculado a uma perspectiva conspiracionista. E essas pessoas na frente do comando geral leste, na frente, os caras que pagaram o transporte do caminhão cheio de bombas, com dinheiro doado por ofício. Essa loucura toda tem a ver com essa perspectiva, né? Tem a ver com uma narrativa que constrói a ideia de que há civis versus militares, né? Eu acho que isso a gente tem que ter em conta. Ou a gente estabelece uma ordem para que isso aconteça, ou a gente é engolido de novo por essa ordem neofascista que está hegemônica. Assim, a ideia de que essas pessoas não tomaram vacina é uma ideia muito forte. Assim, elas estão se negando a quê? Elas estão se negando à ordem da saúde pública. Quer dizer, no Exército, tem algumas pesquisas já nesse sentido. Quantos oficiais não tomaram vacina no Exército? O Exército, no auge da ditadura, ele escondeu uma epidemia. Você se lembra disso, Mauro? Uma epidemia de meningite. Ou seja, isso não é novo. Né? Mas o que aconteceu agora é que não só ele negou a pandemia, como que ele evitou que uma doença tratável fosse curada, né? Isso é muito sério, mas eu acho que a gente tem que resolver isso. E para resolver isso, vocês têm duas opções. A primeira opção é exonerar e punir, que é o que o Lula está fazendo. E hoje, inclusive, exonerou mais 13 oficiais da GSI. Eu acho importante mostrar. Não dá para articular militares são funcionários públicos, não são poder, então não dá para articular com militares golpistas. E o segundo elemento é buscar dentro do Exército Brasileiro pessoas comprometidas com valores democráticos e fazê-los ascender a oficiais, a generais de quarta estrelas. Isso é preciso ser feito. E né? Tem alguns, inclusive, que são coronéis e que não foram levados ao cargo de generais por questões políticas internas. É preciso que o comandante em chefe das Forças Armadas do país tenha clareza de que uma nova organização militar é a possibilidade de derrota da extrema-direita. O Exército Brasileiro hoje é a ponta de lança da extrema-direita neonazista no país. Isso é muito grave. Isso não é tão grave porque a gente pode ver que eles não são exatamente militares com estratégia, né? Eles guardam documentos de golpe, eles tiram fotografia quebrando coisa, mas se fossem um pouco mais competentes, eles seriam maus lençóis. Porque é uma questão também, não sei se você concorda com esse olhar, que é uma decadência intelectual da cúpula do Exército Brasileiro. Você pega, por exemplo, um general Heleno falando, um Vilas Boas, um Braga Neto, é gente completamente desqualificada intelectualmente. E você vem de uma trajetória, você pega lá os militares no golpe ou no pós-golpe, era gente formada, né? Gente que ia para os Estados Unidos estudar, gente que tinha vamos dizer assim, existia uma roupagem intelectual para aquele projeto, que em si mesmo tinha um projeto, que deixou de existir, né? O projeto hoje é apenas a destruição, mas me parece que você tem uma decadência intelectual, não apenas das pessoas, mas uma decadência intelectual da instituição também, né, Michel, me parece. Além disso, você tem uma situação que é uma situação estabelecida pelo governo Lula, pelo segundo mandato do governo Lula e pelo governo Dilma, que é a localização do país, do Brasil, como uma alternativa de ordem na América Latina. Estou me referindo aqui à intervenção no Haiti, que eu acho que é uma coisa a ser revisitada, né? Alguns desses oficiais generais foram punidos por excesso no Haiti. Quando eu falo de excesso, estou me referindo a assassinato nas comunidades do Haiti. Por exemplo,
o Heleno de Freitas, né? O Helenão, ele foi punido. O general Heleno. O general Heleno foi punido por excesso e por coordenar operações que resultaram em 2 massacres, pelo menos, né? Foi retirado. Isso produz um ressentimento. É o poder civil dando limite ao poder militar, né? Produz um ressentimento. Mas depois disso você tem uma situação que é uma situação muito importante de ser analisada, né? Já no governo Temer. A intervenção das Forças Armadas aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, pelo governo Temer, com Braga Neto sendo o general interventor, me parece que não é casual, não é à toa, e produziu o governo civil, aqui Temer, o governo civil golpista, produziu, por assim dizer, um fortalecimento das Forças Armadas e uma dimensão de não limite, né? Eu acho que o que a gente está vivendo aqui é a falta de relação ou a falta de percepção das Forças Armadas como potenciais golpistas, a falta de percepção das Forças Armadas como regimes, regimes de ordem dentro de uma estrutura civil e não um poder paralelo. E a gente tem que entender que os erros que cometemos, inclusive em setores da esquerda, estão nos custando muito caro agora, né? Estou me referindo especificamente à questão da intervenção no Haiti, né? E esses militares não são só militares que vêm de uma degeneração formativa, ou seja, são menos formados do que outros oficiais que não chegaram a 4 estrelas, como são militares que têm um ressentimento por terem tido limitação na sua formação, né? E aqui tem um elemento que eu acho importante, né? Que é um elemento que pouco se fala, mas me parece chave para a gente entender os desafios do governo Lula. Esse elemento é o assassinato da vereadora Marielle Franco, que aconteceu no início da intervenção, se estabeleceu numa relação profunda entre 3 grupos fundamentais, bolsonarismo, milicianismo e exército, no Rio de Janeiro. E o que Lula faz de maneira, na minha opinião, absolutamente acertada, estabelecendo uma relação profunda de dimensão simbólica e política, coloca a irmã de Marielle Franco, a educadora Aniele Franco, como uma referência importante nos direitos humanos desse governo. Então, Lula está apontando para uma direção que eu acho que, se ele seguir, eu acho que é importante. Ou seja, os militares vão ter que se acostumar que, quando eles cometem crimes numa democracia, eles são punidos. A dimensão que não está clara para eles, desde o Haiti, é de que há direito à punição do Estado civil quando há crimes de militares. Isso foi no Haiti, isso foi com Marielle, e isso está sendo agora, no 8 de janeiro, né? Eu acho, na verdade, antes mesmo, no dia da diplomação, aquela bagunça em Brasília, que nada aconteceu, ninguém foi preso naquela bagunça. Você imagina, Mauro, aqui, a 3 quilômetros da minha casa, no Jacarezinho, se a comunidade resolve queimar um ônibus por causa do assassinato de uma pessoa. Você imagina o que vai acontecer. Em Brasília, queimaram alguns ônibus e nada aconteceu. Eu acho que é importante, e aqui a dimensão do monopólio da força no Estado, deixar claro que quem comete crimes de ordem política, quem comete crimes de instabilização política, de golpe, é punido. Quem comete crime de assassinato é punido, né? O Exército Brasileiro não está acostumado com isso. Não tá. Interessante que mais cedo a Tamires Sampaio, do Ministério da Justiça, esteve aqui, e ela participou ali, não no dia 8, mas no dia 9, né, do processo de identificação, da apuração das coisas, e ela diz o seguinte: o Mauro, é inacreditável, a gente pegava as pessoas que estavam saindo nos ônibus do QG do Exército e para a Polícia Federal, e elas tinham certeza que estavam sendo levadas para a rodoviária para voltar para suas casas. Ela não imaginava, a imensa maioria das pessoas ali não tinha a menor ideia de que elas tinham cometido um crime grave e que elas seriam punidas por isso, né? Então, acho que essa dimensão que você traz é muito interessante. A gente que não está ao alcance da lei, ou por outra, é gente que considera que são eles a lei. Mesmo quando eles estabelecem vandalismo contra símbolos da República. Né? Assim, eles não fizeram quebra-quebra na sede do Movimento Sem Terra, não fizeram quebra-quebra na sede da CUT ou coisa que o vale. Eles entraram no. Assim, e é por isso que eu estou dizendo que aqui há um shift, há uma movimentação,
há uma mudança de percepção, ou seja, a gente já não está falando mais de militares anticomunistas, a gente não está falando mais de uma extrema-direita anticomunista, a gente está falando de uma extrema-direita que vê a República como inimiga. Né? Aqui a gente está falando de nazismo. E eu sei que muita gente se incomoda quando eu falo sobre isso, né? Mas a gente tem que ler o que está acontecendo no campo. Quer dizer, não foi outro símbolo que não o símbolo da República, que foi a vítima deles. Foi Di Cavalcante, né? Foi o relógio do Dom João VI, foram as cartas de visita dos presidentes estrangeiros da Primeira República. Né? Isso não é casual, não é casual. Não, o brasão e aí, da República do Supremo. A cadeira do Alexandre de Moraes arrancada é muito forte, né? São os símbolos históricos e os símbolos do poder da República de hoje também. Se a gente for entender objetivamente, e assim, aqui não vem nenhum tipo de justificativa no que eu estou falando, mas faz sentido o ataque ao Supremo por conta das últimas falas dos manifestantes contra alguns juízes do Supremo. Na verdade, essas falas foram produzidas pelo próprio Bolsonaro no 7 de setembro do ano passado. Né? Aqui, vamos trabalhar com um exercício de análise política para quem tem estômago, tá, Mauro? Se a gente visse os caras entrando no Supremo e fazendo aquela roça no Supremo, a gente entenderia uma lógica objetiva entre causa e efeito. O Supremo quer prender ou limitar o meu poder, esse meu poder é do povo. Okay. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que eles foram na casa do Legislativo e do Executivo, inclusive no lugar onde o próprio líder deles quer continuar morando. Então, aqui é o ataque à República, o ataque aos poderes. Só há um poder possível na perspectiva deles. Na verdade, dois. O poder do ditador e do exército. São poderes que não existem. O que eu quero dizer para vocês é assim, eu sempre falo desse autor, Mauro, e eu acho que é um autor que tem que ser visitado, porque ele praticamente não é conhecido no Brasil. Chama-se Moshe Postone. Tá? Moshe Postone trabalha com fascismo a partir de uma lógica benjaminiana, de Walter Benjamin e de Adorno, de que o fascismo é uma reação, uma rebelião, uma revolução contra o abstrato. Né? Não há nada que seja abstrato, que seja simbólico, que deve ser respeitado. E os poderes da República são abstração. Né? O equilíbrio dos poderes da República é abstração. Quando você fala que há equilíbrio, pesos e contrapesos, não há equilíbrio, pesos e contrapesos na perspectiva concreta. Não é? Não tem uma balança, não tem uma gangorra. Né? Eles não conseguem entender isso. Né? Então, eles querem impor um equilíbrio. Qual é o equilíbrio deles? O equilíbrio da força. O equilíbrio da força é quem manda. Quem manda é o ditador e quem tem armas. Perfeito. O que aconteceu ali foi uma rebelião contra a abstração. Interessante. Eu acho que vai ter, e aí é muito interessante, porque o auge da abstração, que é a obra de arte, foram alvos foi a primeira a ser atacada com uma barra de ferro, como se ele tivesse matado a obra de arte. Como se ele tivesse... O relógio também. O relógio é uma obra de arte. Exatamente. Né? Dom João VI, não há passado. O passado é o passado que eu quero construir. Isso é muito importante. E olha, sendo absolutamente brutal, como Achille Mbembe propõe no seu maravilhoso livro, Brutalismo, o último livro que ele publicou e que saiu em português. Brutalismo, um livro que ainda não saiu nem em português brasileiro, mas eu aconselho vocês a buscarem. A dimensão do brutalismo deles é de que a metáfora é o inimigo. Né? Não há metáfora possível. O que há é uma comunicação direta. Há que se entender que o que Bolsonaro fala não é metáfora. Que não há metáfora na linguagem bolsonarista. É agenda. Duas questões. Sobre Bolsonaro e depois uma última questão que eu trago. A gente já está avançando um pouco além do horário, combinado, mas que se você tiver a oportunidade de responder. Uma, um superchat da Elisângela Belize, acho que vale a pena até contextualizar um pouquinho essa questão, mas ela diz assim: qual a possibilidade do Bolsonaro, eu não gosto dessa coisa de bozó, gado, Bolsonaro, pedir asilo no Estado de extrema-direita e genocida de Israel? Qual a possibilidade do Bolsonaro o quê? Pedir asilo em Israel. Não, Israel, a posição a situação já é uma situação muito complexa, né? Ao contrário do que acontece no Brasil, quando
o fascista, o nazista é o líder do executivo, né? Em Israel você tem uma pessoa que é absolutamente desprovida de qualquer tipo de honestidade intelectual, viabilidade política, civilização no sentido de relação com os pares, e que incorporou dentro do seu governo movimentos de extrema-direita e neofascistas, né? Então, assim, a diferença do Brasil fundamental é a diferença que o Brasil tem em relação a vários outros países que têm extrema-direita no poder. O Brasil, a extrema-direita mais reacionária, mais violenta, mais brutal, chegou ao poder com o executivo. Nos Estados Unidos isso não aconteceu. Trump não é um político de extrema-direita na sua trajetória do passado. Ele foi do Partido Democrata, inclusive, né? O Trump antes do Partido Republicano. O próprio Orbán, na Hungria, foi do Partido Socialista, depois foi do Partido Social-Democrata, depois foi para a extrema-direita, né? Na França, você tem Zemmour e Le Pen, que tem um discurso, apesar de Le Pen ter sido de extrema-direita a vida inteira, tanto o pai quanto a filha, mas tem um discurso que tenta impor uma referência civilizatória e tenta expulsar do centro do poder as pessoas de extrema-direita mais brutais, né? Na Alemanha, a extrema-direita alemã não se vê representada no Partido Alternativo Alemã e acabou produzindo na Alemanha também, não se esqueça disso, mesmo uma tentativa de invasão no parlamento alemão, né? Em Israel, essa é a situação, né? Em Israel você tem o Bibi Netanyahu e você tem a extrema-direita, inclusive com grupos neonazistas dentro do parlamento israelense hoje apoiando o Bibi Netanyahu. Agora, Bibi Netanyahu tomou uma decisão que me pareceu previsível, mas que muita gente não imaginava que fosse possível, que fez um documento apoiando o governo Lula e acusando os invasores de Brasília como bárbaros, usando a palavra bárbaros, inclusive. Eu acho que essa atitude do Bibi Netanyahu o coloca, né, ele é um pragmático, né, o coloca como um aliado do Lula em potencial, se afasta da extrema-direita brasileira e deixa claro que, na perspectiva dele, Bolsonaro é passado. Agora, que Bolsonaro vai tentar fugir para algum país que dê condições que ele não seja preso, Bolsonaro não pode ser preso. Bolsonaro não consegue ser preso. Bolsonaro não sobreviveria à prisão. Então, acho que a possibilidade de asilo do Bolsonaro em algum lugar, e me parece que seja possível que aconteça no Oriente Médio, sim, não em Israel, é bem plausível. O Eduardo Bolsonaro já está lá, né? Tá, e o Carlos também. O Carlos também, pois é. Bom, uma última questão para encerrar. É o tratamento. Então, claro que você não é parlamentar, não é do executivo, mas quero o teu olhar de professor. Me preocupa a maneira como o governo Lula está tratando. Se a gente vai olhar para as pessoas, mas também para os países, o que é o trauma? O trauma é o evento muito violento que acontece na sua vida e que você não trata. Que você joga para dentro e não trata, não fala sobre ele, transforma num tabu, você adoece. Eu achei incrível que depois de tudo que aconteceu com o Exército Brasileiro, ontem o Rui Costa vai... Primeiro, esse gesto, né? É o Rui Costa, que é o chefe da Casa Civil, portanto, representante do Poder Civil, que sai da sede do Poder Civil, que é o Palácio do Planalto, e vai na sede do Poder Militar, lá o Ministério da Defesa, que não era para ser sede do Poder Militar, mas hoje de fato é, para almoçar com os militares. E sai de lá dizendo o seguinte: não, nós tivemos uma reunião ótima, sexta-feira vai ter uma reunião do presidente Lula com os militares para discutir modernização das Forças Armadas. Né? Eu fiquei arrepiado com essa história. Né? Eu tô... assim, pelo jeito é o seguinte, vai continuar. Né? Ninguém... Tem um medo, parece, do governo Lula e da democracia brasileira de encostar nos militares. Né? Você sabe, eu acho que a gente está numa tempestade perfeita em relação aos militares, em relação a nós. Né? Uhum. Que eles foram pegos com a boca na botija, ou seja, na melhor das hipóteses, silenciaram frente e perante a única atividade, que é a atividade profissional deles, que é localização por inteligência de ameaças,
e intervenção e neutralização dessas ameaças. Ou seja, o militar existe para quê? O militar existe para perceber ameaças à democracia ou ao país e intervir contra essas ameaças. Eles não fizeram isso, né? Então, assim, em termos profissionais, a única possibilidade concreta de atuação dos militares, ela foi falha. A segunda perspectiva, me parece importante localizar que o Lula se consolidou no poder. Está fazendo uma articulação política muito bem feita, utilizando os símbolos da democracia para seu bem, né, a coisa do encontro com os poderes, encontro com os governadores, não casualmente, polícias militares, etc. E tal. E terceiro elemento, o contexto internacional muito favorável ao Lula, né, em todos os níveis. Né? Você tem uma guerra na Europa que os dois lados olham para Lula com uma certa simpatia. Os Estados Unidos querendo fazer articulações, inclusive para a questão ambiental. A América Latina se colocando ao lado e à disposição de uma nova ordem estabelecida pelo Lula. Ou seja, em termos internacionais, em termos de prática política, em termos de falha do Exército, o governo Lula está com a faca e o queijo, né? Uhum. E eu digo mais, Mauro, você falou sobre trauma, a gente passa por um trauma que não é o trauma do 8 de janeiro, é o trauma de 2018 a 22. Uhum. A gente está passando por esse trauma. Uhum. Né? Assim, em algum momento, essa pergunta que eu volta e meia faço, ela vai ter que ser respondida. Como é que a direita liberal brasileira apostou num sanguinário? Eu sempre brinco, quando eu dou aula de fascismo, eu sempre digo assim, vocês têm que entender que o Hitler não era um monstro. Votaram numa pessoa que tinha um discurso, né, um discurso cheio de falas sobre um passado ideal, não falava palavrão. O Bolsonaro era um monstro. Né? A pergunta é como é que a direita brasileira apoiou um cara que dizia que a especialidade dele era matar. Hitler sequer falou isso. Né? Como a gente chegou nesse... Como é que a gente vai voltar a conviver na mesa com pessoas que, em última instância, disseram que você, Mauro, e eu, Michel, tínhamos que ir para a ponta da praia? Uhum. Né? Isso é um trauma que a gente tem que lidar com ele, porque trauma não sai. Não é que nem chuva de verão. Trauma fica. Então, a pergunta é como é que a gente vai dar? Não sei. E eu acho que um dos elementos fundamentais para entender esse trauma é a postura do Exército brasileiro. Né? Então, acho que essa ida do Rui Costa para o comando militar é uma ida absolutamente mal sucedida. A ida tinha que ser do Exército, da Aeronáutica e da Marinha para o Lula. E Lula está com a faca e o queijo na mão. Né? Se a gente não romper com a perspectiva de conciliação, a gente vai reproduzir no Brasil outros 8 de janeiro. É preciso romper. É preciso romper. A gente hoje não está na situação de 79. Quem está configurando a ordem política brasileira não é a direita do pós-ditadura, que exigiu que a esquerda assumisse a bandeira da anistia. A nossa ordem é outra. Né? Então, acho que a anistia é um equívoco histórico com o qual a gente vai ter que lidar nos próximos anos. É preciso hoje exigir punição e exigir que o Exército entenda de uma vez por todas que ele não é um poder da República, que ele está na mão de poderes da República. Perfeito. Legal. Michel German, quando vem alguém aqui que faz a gente pensar, me faz pensar, e aí a gente começa a elaborar, é sempre uma maravilha, eu gosto demais. E você é alguém que me faz pensar, Michel. Obrigado. Você também, muito bom conversar com você, Mauro. Conte comigo. Vamos embora, mais vezes, então. Um abração. Boa continuidade de semana para você, um grande abraço. Vamos lá, forte abraço para vocês. Tchau.